na capital, Natal, rever muitos homens e mulheres de Deus, em nome do meu querido pastor presidente, pastor Martins. Quero saudar a todos os obreiros aqui da convenção em Natal, por que não dizer todo o estado do Rio Grande do Norte. Já tivemos aqui alguns momentos e Deus certamente nos fez promessa de que voltaríamos aqui, porque eu disse a Deus: como é bom pregar em Natal. E Deus ouviu. Como é bom. Estive aqui no culto do Dia dos Pais com o pastor Reinaldo aqui, foi uma bênção, a autorização do pastor, e ficamos com o sermão pela metade, prometendo voltar outro dia, pois realmente a programação está extensa, mas certamente muitos ouviram pelo menos a importância de ser pai, ser um chefe de família. Eu me faço acompanhar, como falou o pastor, minha querida esposa, irmã Itamar, sempre quando pode estar conosco, especialmente quando nós ministramos palestra para família e casais. E quero dizer ao pastor Martins que, pastor Martins, aquele evento que foi realizado lá no Mar Hotel em Ponta Negra, repercutiu, via costeira, isso mesmo, pastor, repercutiu, inclusive muitas capitais aqui do Nordeste tomou ciência da proposta, que foi realmente inusitada, inovadora, porque nós pastores ministramos muito palestras para famílias e casais. Agora, colocar um pastor para ministrar encontro de casais para pastores, para mim foi primeiro aqui no Nordeste, Natal. Parabéns pela iniciativa, pastor, porque eu nunca vi, eu rodo muito aqui os estados do Nordeste, e nunca vi encontro de casais para pastores, para ministros, e foi uma bênção, de maneira que repercutiu muito positivamente. Inclusive alguns pastores, tomando ciência, já estão se programando para fazer isso, e a temática foi maravilhosa. O líder ou o pastor, o ministro e a família, o ministro e o casamento, e depois foi sobre o ministro e o ministério. Foi uma coisa muito boa, pastor. Parabéns pela iniciativa ao querido pastor Diógenes do Defam. Aceitei? Defam, do Defam, pastor Diógenes, meu amigo do Zap. Glória a Deus. Mas, queridos, eu quero convidar a todos vocês. Deus colocou aqui uma palavra no nosso coração e quero compartilhar com toda a igreja. Isso aqui tem como virar para o lado de lá, meu pastor Martim? Só para ficar mais à vontade aqui com os meus irmãozinhos. Pronto, pastor. Glória a Deus. Queridos, eu sou um amante veterotestamentário. Amo demais a Bíblia Sagrada, especialmente o Velho Testamento, o Antigo Testamento, pois faz muito jus ao que Deus me deu quando ainda cursava a universidade, na parte de história. E amo história. Para mim tudo é história, e tudo tem uma história. Tudo é história e tudo tem uma história. De maneira que essa arquitetura tem uma história, o modo das irmãs sentarem hoje aqui ao lado de homens tem uma história, a roupa que vocês usam, o ministério, o comportamento, tudo tem uma história. Então, eu gosto de me reportar a um dos livros da Bíblia Sagrada, atrelado certamente à história, que é um dos profetas menores, é o 7º profeta menor da Bíblia. Então vamos para o profeta Naum. Quem não tem muita habilidade com Bíblia, por favor, passe aí: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Um profeta menor que apenas 3 capítulos compôs, e eu gostaria de trabalhar esses textos com vocês. Pelo menos vou escolher um deles, pois quero aproveitar bem a teologia aplicada em cima deste versículo número 7, Naum capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga: prossiga. Então vamos. O Senhor é bom, uma fortaleza
no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Amém, amados? Isso aqui deveria servir como outdoor. Tremendo esse versículo. Apesar de que os 3 capítulos é juízo sobre Nínive. E para quem não diga que Deus é muito sagaz com relação às nações e os impérios ímpios, ele deixa claro, pelo menos em um versículo dos 3 capítulos, esta maravilhosa declaração do profeta Naum, para provar que apesar do juízo de Deus, da ira de Deus, da vingança de Deus, não esqueçamos jamais de que Ele é bom. O Senhor é bom, aleluia. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele. Quem aqui confia no Senhor Deus? Aleluia. Esta é uma declaração, amados, que nós fazemos e que Deus de fato conhece quem nele confia, porque muitos na hora do desespero vai em busca, porém Ele conhece os que nele confiam. Queridos, e é sobre esta temática que eu quero trabalhar com vocês, nesse versículo número 7, razões para confiar em Deus. Vamos ver todo mundo juntos? Razões para confiar em Deus. Mais uma vez. Razões para confiar em Deus. Passando meus olhos aqui, contemplei também a irmã Fátima, prazer aqui, a esposa do pastor. Me perdoe não ter a princípio visto isso, minha irmã, mas Deus lhe abençoe, pois sei que tem orado também pelo nosso ministério. Glória a Deus. Quando nós ainda encontramos ali, não foi, pastor, em Fortaleza, estava uma EBO ali, e eu vi sua esposa bem atônita, prestando atenção sobre o sermão que nós estávamos falando sobre a reforma protestante. Glória a Deus. Queridos, Naum é um profeta de Deus, na qual realiza uma profecia em que traz juízo sobre o pior império que você possa imaginar. Ele foi levantado por Deus por volta do ano 700 a.C. e este profeta é colocado por Deus para trazer uma palavra de juízo sobre esta nação. Nínive, para quem gosta da história, especialmente aos biblicistas que começam a se deparar com esta civilização assíria, segundo alguns assiriólogos, enfatizam que esta nação é sem dúvida a pior, a mais sanguinária, a mais terrível, a mais carrasca de toda a história, pois sua crueldade é de maneira inimaginável. Realizavam torturas que não se compara o que aconteceu na idade medieval, na idade das trevas e nos dias atuais. De maneira em que Deus trouxe juízo a esta nação, porque chegou até a presença de Deus toda a violência insuportável na qual também o povo de Israel clamava, porque Israel temia esta nação de entrar também na parte do sul, visto que a parte do norte já tinha sido conquistada em 722. Sargão II entrou, destruiu as 10 tribos do reino do norte, restando apenas o reino do sul, com apenas Judá e Benjamim. E aí o povo clamava e pedia a Deus para que esta nação não viesse contra os que haviam na parte sul de Israel. Impressionante é que o Senhor Deus enviara há 100 anos atrás o profeta Jonas, que foi enviado com a palavra de misericórdia. Olha como Deus é bom, porque na visão humana, Jonas queria era trazer juízo sobre aquela nação, porque ele sabia da fama daquela nação. Então ele foi a contragosto do Senhor levar uma palavra, e parece que foi o sermão mais michuruca,
o sermão mais curto da história. Dentro de 3 dias, o Senhor trará juízo sobre esta nação. E mais de 120 mil pessoas aceitaram a Deus, se arrependendo, se vestindo de saco e cinza, dizendo: nós não queremos morrer, queremos é viver. Por isso que a misericórdia de Deus se estende a todos aqueles que se arrependem de coração. Então o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Queridos, esta capital, Nínive, do Império Assírio, que vem da palavra sumeriana Assur, que é o nome de uma divindade da Assíria, que é o deus da guerra, um deus temível. Por isso que nas suas batalhas colocava aquela forma emblemática desta divindade, a visão do leão alado, porque era o império que tinha o símbolo do leão, na qual todas as caças eram feitas de maneira que trazia repugnância aos olhos dos conquistados. Mas Deus ainda levantava este profeta para trazer uma palavra, não mais agora de arrependimento, de misericórdia, de perdão. Agora seria juízo, pois Deus deu a esta nação 100 anos para que se arrependessem de todo o coração. Apesar do arrependimento ser repentino, voltaram a fazer as mesmas práticas e piores ainda, foram mais cruéis com as nações, de maneira em que as nações circunvizinhas foram trucidadas por este império. Mas na sentença do profeta Naum, em 612, Deus permitiu que a Babilônia e os medos entrassem com ímpeto sobre a nação, de maneira que ela foi exterminada. E Deus então julgou esta nação, na qual tinha um governo violento, pilhava as nações, causava morte, então desrespeitava por completo a justiça. Impressionante que Deus deixa bem claro que não tem o culpado por inocente. Deus é justiça e Ele abomina a injustiça. Deus não suporta quem pratica injustiça, seja homem ou império. Se você está sendo injustiçado por qualquer coisa da vida, não tenha nenhum estresse, não entre em pânico, não se apavore, porque ainda que os tribunais dos homens falhem, há um tribunal no céu, aonde tem um justo juiz que não terá o culpado por inocente. Eu sei que é duro ser injustiçado, eu sei que é horrível não poder recorrer às pessoas em busca de ajuda. Eu sei que as pessoas sofrem quando são injustiçadas, e o que não faltam são pessoas para dizer: meta na justiça, faça isso, faça aquilo, faça o mal contra ele, não faça tal coisa, porque se assim o faz, então a Bíblia é descartada. Se nós temos um justo juiz, então este justo juiz fará justiça. Na 1:3 está escrito claramente, para cada um entender que esse Deus é tardio em irás, poderoso, mas não terá o culpado por inocente. Aqui está um recado para homens e nações que praticam injustiças, de maneira que há um Deus que vê, que dá tempo ao arrependimento, mas que quando ele desce com a espada para trazer juízo, se não houver arrependimento. Amém, igreja? Eu estive em Israel e escutei de um rabino uma coisa interessante sobre o que é misericórdia e justiça de Deus.
Ele diz que quando o homem pratica um pecado ou uma injustiça, Deus lá do alto envia 2 anjos. Presta atenção a essa alegoria. Ele diz que o anjo da misericórdia tem 2 asas, e o anjo da justiça tem uma. Não é que nós vamos encontrar na Bíblia anjo com 2 ou com uma, é somente uma alegoria. E quando a pessoa peca, envia este anjo juntamente com o da justiça, e aí os 2 descem sobre aquela pessoa que pecou. A pergunta para os pastores e a igreja aqui em Rio Grande do Norte: quem é o anjo que chega primeiro sobre a vida daquele pecador, daquele que pratica injustiça? É o anjo de 2 asas ou de uma? É uma conta simples para fazer, né? Pastor, claro que é de 2. 2 asas é mais veloz. Uma só, talvez ele venha ainda sendo soprado pelos ventos. De fato, isso quer dizer que Deus tem mais pressa em trazer misericórdia do que trazer juízo sobre nós. Portanto, há um Deus de misericórdia que, antes de decretar a sua justiça, Ele vem com amor, Ele vem com misericórdia, a fim de que haja arrependimento. Mas Nínive não ficou sobre a misericórdia de Deus, preferiu voltar à mesma prática. Depois dessa introdução, amados, eu gostaria de compartilhar com a igreja exatamente sobre 3 verdades preciosas que podemos encontrar neste versículo de número 7 do capítulo 1. Primeiramente, Deus é bom. Amém, santos? Deus é bom. Uma das características do caráter de Deus é que Ele é bom, é bondoso. Caráter quer dizer, do grego, é uma marca que não muda. Então Deus não muda na sua bondade. Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo, e todo o tempo Ele é bom. Nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela está sobre toda a humanidade, embora que muitos não compreendam o trabalhar e o processar de Deus na nossa vida. Até parece que em alguns momentos estamos sofrendo alguma perseguição, algum castigo, mas não podemos esquecer que Deus é bom em tudo o que faz. É bom na sua palavra, é bom nas suas profecias, é bom em seus decretos, é bom em suas obras, é bom em tudo que faz. Ele é tão bom que, em vez de trazer juízo sobre a Síria, enviou Jonas. Olha onde está a bondade desse Deus, que na visão humana era para ser exterminada, mas Deus ainda deu 100 anos para que esta nação pudesse receber este perdão e a misericórdia do Senhor. Mas agora é diferente. Deus é a fonte de todo bem, na qual dele procede toda boa dádiva. A bondade de Deus não dá para ser mensurada pelo homem. A história revela que no dia 24 de março de 1748, saía da Inglaterra um homem que era um escravocrata, pegava negros da África e levava para a ilha de Manhattan. Este homem chama-se John Newton. John Newton, ele tinha essa petulância de mostrar a todo mundo o seu domínio sobre o outro, e ainda blasfemava contra Deus. Ele chegava na África, enchia os navios de negros e trocava por cachaça, por rum,
por cigarro na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos da América. Mas nesse dia, 21 de março, o navio que estava singrando da costa africana até a costa americana, América do Norte, houve ali uma grande tempestade, de maneira que o navio ficou à deriva. Passaram 30 dias sem norte. Presta atenção. O próprio capitão disse: assim como aconteceu com Jonas, vamos jogar esse blasfemo, vamos jogar John Newton, porque este homem não para de blasfemar contra Deus. Mas em meio àquela turbulência, John Newton se arrepende e diz: Deus, se tu existes, dai-nos norte e nos leva em paz. De maneira que quando ele orou, aquele navio que estava a pique parou, e eles então voltaram em segurança. A primeira coisa que ele fez, chegou na Inglaterra, aceitou a Cristo na igreja anglicana, de maneira que o mesmo, ainda depois de 20 anos na igreja, passou a ser um pastor, 23 anos como pastor, compôs várias músicas, e uma delas rompeu os séculos. A música Amazing Grace, que é tocada na escala pentatônica, ainda hoje é um clássico mundial, de maneira que quando toca, é difícil não ser tocado por ela, é difícil não chorar. John Newton escreve esta melodia e toca nas escravas, estas teclas, então ele passa a dedilhar a música Amazing Grace, falando assim, parece que muita gente não conhece, mas quando diz assim: Amazing grace, how sweet the sound. Oh, que doce melodia. A música diz que salvou um patife como eu era um imprestável, mas a graça de Deus me alcançou. A minha vida foi moldada pela bondade de Deus. Eu não presto, eu sou sanguinário, mas esse Deus é bom, Ele me salvou. Por isso que a minha alma canta Amazing Grace, graça maravilhosa. Aleluia. Em toda a história da humanidade revela-se que Deus é bom, mas o homem é mau. Naum sugere o contraste. Pastores, entenda, quando Naum coloca assim, Deus é bom, uma fortaleza, ele está dizendo assim, Deus é bom, porém o homem é mau. Está nas entrelinhas. Quando ele revela a bondade de Deus, ele está dizendo, faça agora o contraponto. Eu vou provar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, e contrapartida, analisa o que é o homem, porque em toda a história se revela, não somente como registro bíblico, mas como registro da história, revela que este homem é mau por natureza, de maneira que esta maldade, ela é trabalhada desde a presença do homem nesta terra até os dias de hoje. Ora, historiadores, filósofos escreveram sobre isso, sobre essa maldade humana. Ainda tem aqueles que acreditam que não, mas olha só, o grande sociólogo chamado Thomas Hobbes escreveu claramente: o homem é lobo do próprio homem, o seu estado de natureza é de selvageria. Isso prova que este homem é mau desde a sua índole. Como também escreveu Mao Tse Tung, um dos grandes líderes da Revolução Chinesa, o homem traz dentro de si o próprio germe da sua destruição. Olha que relato verídico de que fato é o homem. Friedrich Nietzsche, o homem que planejou a morte de Deus. Interessante que ele morre e Deus permanece vivo. Quem planejou a morte morreu, mas o Deus eterno continua vivo para todo sempre, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Um dos maiores clássicos da literatura russa, Fyodor Mikhailovsky Dostoiévski, ele escreve o livro Crimes e Castigos e os Irmãos Karamazov. Quando ele escreve a obra, revela que um jovem chamado Alexander
Konikov é por natureza um assassino. Ele mata uma senhora de penhores para roubar o dinheiro. E toda a literatura decorre ele auto se julgando pela maldade que fez, porque revela que o homem na sua natureza, ele é mau. O poeta vizinho de vocês e meu também, entre o estado de Rio Grande do Norte e Pernambuco, Paraíba, chamado Augusto dos Anjos, ele escreve nos seus versos íntimos, quando diz lá: o homem que vive em meio às feras tem um desejo enorme de se tornar fera. Isso revela que este homem é mau. Carlos Drummond de Andrade, outro fenômeno na literatura, ele diz no seu verso: tempos, esse é um tempo de partido, de homens partidos. Percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. Esta é a realidade. Jean-Paul Sartre, um dos maiores nomes do existencialismo, ele diz: olha, querem saber? O homem é necessidade de ser Deus. E quer saber mais? O homem tem um desejo de ser Deus, mas jamais será, porque a glória dele não é dada a ninguém. Ele não negocia com ninguém. E quem quis ser igual a ele foi expulso de lá, porque a glória dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está no seu poder, no seu domínio. Aleluia, glória a Deus. Gordon Scheid vai dizer: fizemos progresso. Roger Garaudy vai dizer: o homem do ocidente é um acidente. E termina então com um dos maiores literatos desta contemporaneidade, Zygmunt Bauman: homens líquidos, sociedade líquida, modernidade líquida, igrejas líquidas, na qual o homem vai se dissolvendo. Não há nele nenhuma consistência aproveitável. Por isso que a Bíblia é o maior livro para trazer a realidade do que este homem, que ele é mau por natureza. Jó, capítulo 14, versículo 1, revela: o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Ainda revela o livro de Isaías: desde a planta do pé até a cabeça não tem nele uma coisa sã, nenhuma ferida ligada nem espremida com óleo, de maneira que da planta até a cabeça nada presta. Ainda vai dizer Davi: em pecado eu fui gerado, eu nasci em pecado, provando então que todos nós somos pecadores por natureza. Mas o melhor de todos é Paulo. O apóstolo Paulo revela este homem em toda a sua natureza, na qual vai dizer o texto clássico da humanidade, Romanos 13:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de maneira que toda a humanidade é pecadora. Agora, o texto áureo de Deus é 3:16 de João, aonde está escrito: na qual esse Deus é Senhor e Salvador do homem. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça. Presta aqui atenção uma coisa, amados: quando a humanidade se revela com esse pecado, aí prova que Deus é bom, porque nesse livro está expresso: ele amou de tal maneira. O que é tal maneira? Alguém sabe? João não encontrou palavra, nem grego, nem hebraico, para escrever como é o amor de Deus por mim, que sou pecador. Então ele não encontrou vernáculo para escrever tal maneira. Como é que se explica este amor? Não dá para trazer a ideia do amor de Deus por nós, a bondade de nós. Por isso que diz o hino: as vozes de milhões de anjos não poderia expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus toda a glória. Meu Deus! Por isso que Deus é bom e o homem é mau. O homem não sabe, Deus sabe. O homem é pecador, Deus é santo. O homem, ele é por sua natureza corrupto e falho, mas Deus é fiel e verdadeiro. É por isso que esta igreja, este ministério está sob o domínio e o comando desse Deus.
Aleluia, glória ao Senhor. Então, quando ele disse, o Senhor é bom, ele está dizendo, mas o homem é mau. E aqui é revelado esta maldade, tanto na área bíblica como na área secular. Até os inimigos da cruz sabem que o homem por natureza é mau, mas somente o sangue de Cristo é que nos transforma, é que nos muda, é que nos molda, é que nos dá, aleluia, a certeza de que uma mente transformada é uma mente que está ligada com o trono da graça. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Fortaleza no dia da angústia. Segunda verdade que nós encontramos. Os irmãos sabem o que é angústia? Angústia é uma palavra que se aplica bem à psicanálise. Angústia quer dizer medo de. É algo que você não controla, nem dentro e nem fora. Você entra em desespero, porque você está em angústia. Por isso que uma vida angustiada se agarra em qualquer coisa em busca de um alívio. Mas qualquer coisa não serve para nós. A única que nos serve, que nos basta, é que Deus é o Senhor. Fortaleza na hora da angústia. Quem não tem Deus, pastor, se agarra com Maria, se agarra com José, se agarra com São Francisco, se agarra com Patuá, se agarra com Mandinga, se agarra com qualquer coisa e põe a sua fé ali. Eu quero estar livre da angústia, eu quero estar livre do sofrimento. Pior, passa a somar ainda mais sofrimento e mais angústia. E nós entendemos que estes santos não fazem nada, porque quem disse que pode fazer é o mesmo que nos dá a confiança nele. O Senhor nosso Deus é fortaleza na hora da angústia. Está dizendo, desista de qualquer tentativa de fugir da angústia, porque eu sou o único Deus, fortaleza nestas horas. Amém, igreja? Somente Deus resolve na hora da angústia. Aleluia. Ainda não podemos compreender como é que esse Deus tem este amor e é uma fortaleza no dia da angústia. Igreja, a vida não se desenrola numa estufa espiritual. Deus nos prometeu, não fez promessa de uma vida regaça, de uma vida com os bens que podemos colocar confiança. Não somos blindados das tempestades, das tsunamis e as catrinas que vêm na nossa vida. Por isso que em Eclesiastes 9:2 está escrito, queridos, olha só, tudo sucede igualmente a todos, para quem ora, para quem não ora, para quem consagra e para quem não consagra, para quem é crente e para quem é ímpio. Aí você faz a pergunta assim, ora, se tudo sucede igualmente a todos, qual a diferença de ser crente? Está aí uma pergunta. Ele está dizendo aqui, tudo sucede igualmente a todos. Se tudo sucede igualmente a todos, qual a vantagem de vir à igreja? Qual a vantagem de ser crente? Qual a vantagem de ter Bíblia? Porque o câncer pega no ímpio, também pega no crente. Sim ou não? Uma bala perdida pega no ímpio, também pega no crente ou não pega? Sim, e agora? Tudo sucede igualmente a todos. A questão é, as pessoas que não têm Cristo recorrem a outros caminhos. Para nós que temos Cristo, só conhecemos um caminho, porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um. Aleluia. Olha para cá, igreja. Tudo sucede igualmente a todos. Na hora da angústia, do desespero, as pessoas vão em busca de solução. Faz-me lembrar da cidade de Olinda, uma cidade, pastor, onde havia muito terreiro de macumba. E esta mulher, desesperada porque o marido fugiu com uma amante, aí disseram a ela, tem um pai de chiqueiro aí,
que se você for, vai causar uma morte imediata nos dois. Ela disse: onde é que ele mora? Onde ele está? Onde é o terreiro? Eu vou lá. Eu quero é vingança. Chegou lá, entrou e disse: é você que faço. Faço na hora. Olhe, eu quero, o negócio é para a morte. Para a morte é mais caro, eu pago. Não tem problema, eu quero a morte dos dois. Quem são? Fulano e fulano, está aqui a foto dele. Isso na década de 80. Meu Deus do céu. Por isso que ele é a fortaleza no dia da angústia. Na hora em que ele está lá, começa a fazer um negócio. Epa, eu preciso aqui de um osso de ser humano para fazer esse despacho, senão não faço nada. E tem mais, só quem pode pegar é você. Ela foi no cemitério de Santo Amaro. Para quem conhece Recife sabe onde é. Pastor, as coisas do diabo é terrível, é podre. Ela pulou, cavou, pegou um pedaço de osso, colocou no saco, chegou no terreiro de Macumba, botou o osso lá e disse: pronto, agora faça, porque amanhã eu quero nos jornais, no noticiário, que morreu fulano e ciclano. E ele começou, pegou o osso e começou a fazer o negócio dele lá. Começou a fazer. Quando dá 3 da madrugada, a mulher está aperreada. E aí? O negócio desceu, baixou. Disse: calma. Ele entrou numa mesa branca, passou por uma amarela, pegou a mesa preta e disse: ele agora desce. E invocou, desceu um demônio irado, tomou conta daquele pai de chiqueiro e começou a gritar. E ele dizia: tira, 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 tira. E a mulher: tirar o quê? Tira este osso daqui. Eu não suporto. Mas não, você mandou trazer o osso e vai ter que fazer. Não, mas tire. Mas por que tira? Este osso é de crente e eu não posso fazer. Tira! A mulher ficou com os olhos esbugalhados, pegou o osso, desapareceu de lá, encontrou a primeira igreja evangélica e disse: sabe uma coisa? Se esse osso de crente que está morto tem autoridade, imagine quem é o dono deste osso, que tem poder e autoridade de fazer milagres. Aleluia! Na hora da angústia só tem um caminho, é Deus. Não adianta outro. Tem gente que vai para a caixa preta, aonde está lá vários tipos de comprimido, aquele rótulo preto para tomar, para aliviar a dor, piora. O único que socorre é quem entende da alma humana, que é o Senhor Jesus, especialista em alma e espírito, porque Ele é o Criador dela. Pastor Martins, tem alguém franzindo a testa aqui, pensando assim: ele estava pregando, mas veio o negócio do osso, eu fiquei meio desconfiado. Para os desconfiados sobre o osso, a Bíblia revela que o profeta Eliseu estava morto. Presta atenção agora aí, teólogo. O Deus que atua aqui é o Deus que atua hoje. Escuta! Via 2 militares e no meio um semi-morto. Repita: semi-morto, para não perder a ideia. Lá vem os 2 soldados e o semi-morto no meio, e os 2 soldados e o semi-morto no meio. Daqui a pouco o semi-morto. Aí um disse: ei, ele morreu. Ele vai carregar peso morto. Joga este homem aí, joga em qualquer lugar. Jogaram o defunto. Caiu aonde? Igreja, caiu aonde? Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu. Para quem crê, amado, é Bíblia. Ai, espera por mim. Mas tu não estava morto, pô. Se eu estava morto, eu não sei. Eu sei que eu estou vivo. Quem glorifica esse Deus? Uma
por que ele usa a palavra fortaleza? Eu fui pesquisar, pastor Martins. Por que ele usou a palavra fortaleza? Por que isto? Então eu fui lá saber por que fortaleza. Ora, a Bíblia é algo que nos chama a atenção nas palavras que lá estão contidas e que precisam ser pesquisadas. Eu fui entender o que é esta fortaleza. Quando ele falou fortaleza, eu lembrei que quando eu fazia o curso de história, então a professora que esteve na área ali do Império trouxe um relato muito edificante, e eu fui comparar com a história. Olha por que fortaleza. A extensão do muro, pastores, da Assíria capital era 100 quilômetros. Presta atenção, 30 metros de altura. Pastor Diógenes, havia 1.500 torres, cada torre 60 metros. Vai mentalizando aí o que eu estou falando. 100 quilômetros, 1.500 torres, com cerca de 60 metros de altura. E a largura, pastor Esdra? 3 carruagens, de 10 a 12 metros. Deu para imaginar aí agora? Agora veja bem, olha o que eu disse. Presta atenção agora o que o Naum está dizendo. Olha só. O Senhor é bom, uma fortaleza na hora da angústia. Na hora da angústia, em 612, quando os impérios entraram, o Império Babilônico e os Medos entraram, a angústia tomou conta do povo. E o povo passou a correr para as muralhas, para a fortaleza. Esta fortaleza, aparentemente inexpugnável, algo muito futurista para a época, veio tudo abaixo. Olha, amados, presta atenção. O quadro de Naum apocalíptico é um dos quadros mais terríveis da Bíblia sobre o juízo de Deus. Toda aquela fortaleza veio ao chão, de maneira que só foi encontrado pedaços da muralha em 1812. E depois o arqueólogo e historiador chamado Robert Caldwell deixou bem claro que esta muralha tinha essas dimensões, mas não puderam se segurar e passaram então quase 22 séculos para encontrar a mulher, porque Deus disse: eu exterminarei e ninguém saberá. De maneira que aí o profeta não diz: a fortaleza não é essa de 60 metros de altura, a fortaleza não é essa com a espessura de 12 metros, mas a fortaleza é Deus a minha fortaleza. Ele não se abala, ele não muda na sua justiça, pois é fiel. Aleluia. Esse é o relato da fortaleza. Deixa eu fazer aqui um pit stop. 1521. Carta de Roma foi assim: queremos Lutero aqui em Roma. Evidentemente ele entraria e seria morto, como aconteceu com seus predecessores. Então o príncipe Filipe disse: não, alemão vai ser julgado na Alemanha, eu vou dar ele um salvo-conduto. Então lá vai Lutero. Lutero estava esperando entrar na cidade de Worms. Presta atenção, Worms. Quando ele vai se aproximando, chegou o seu tutor e disse assim: tem certeza que você vai fazer o que está pensando em fazer? Se tem. Olha, você vai dividir a igreja. Esse é um ponto crucial na sua vida. Ele disse: deixa eu orar mais um pouco. Entrou e passou a orar. À frente estava a cidade de Worms, que seria a cidade onde ele seria sentenciado. E ele começou a orar. À noite, Deus revelou a ele um dos textos mais emblemáticos da reforma. Quando ele termina de orar, se levanta e abre a Bíblia. Quando ele abriu, deparou-se com o Salmo 46. Meu Deus do céu! Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não
sua toga, começa a pegar a canetinha e escreve um dos hinos mais belos da história do cristianismo. Castelo Forte é o nosso Deus. Como ele começa a escrever, pegaram logo o ritmo. Para quem é de música sabe melhor do que eu, começaram: Castelo Forte, Castelo. O povo começou a ouvir, pegou. Olha o que aconteceu. Ele, quando saiu, ele disse: Lutero, tu vai a Worms. Ele disse: olha, ainda que haja tantos demônios igual ao número das telhas da cidade de Worms, eu irei e falarei da fortaleza que é este Deus, e falarei a verdade, ainda que ele não queira ouvir, mas a minha consciência é cativa da palavra de Deus, e eu falarei acerca desta verdade. Quando ele saiu, como ele era um monge gordo, pegaram então 4 homens, levantaram ele, botaram em cima de uma carroça. O carroceiro pegou aqui: vamos embora. Saiu arrastando ele em cima e o povo cantando: Castelo Forte. Pastores, o biógrafo que estava na hora narrou assim: ora, quando ele foi colocado na carroça e levado para a Catedral de Worms, estremecia de maneira que os pássaros do campanário saltavam voos rasantes, e havia mais gente com Lutero indo para Worms do que o que estavam lá para sentenciá-lo. Sabe o que é isso? Quando a nossa confiança é na fortaleza que é Deus, pode vir o inferno contra você, mas você não será abalado. Não será abalado. Quem crê nessa palavra, diga amém. Diga, pastor Esdras. Diga, pastor Esdras. Termine. Aleluia. Aleluia. Quem é a nossa fortaleza? Terceiro e último. Primeiro, 3 verdades eu disse. Primeiro, o Senhor é bom. Ainda que você veja coisas contrárias acontecendo com você, pastor Reinaldo, pastor Martins, mas creia que naquilo que você vê contrário, que você aparentemente desenha coisa ruim, Deus está vendo algo bom acontecendo na sua vida. Ainda que as coisas saiam erradas, descontroladas sobre nossas mãos, é natural que isso aconteça, mas está tudo no domínio e no controle do Deus da fortaleza. Você não está entendendo nada, porque não é para você entender, é para você aceitar. Você jamais poderá entender os caminhos de Deus, então tão somente confia nesta fortaleza, porque este Deus, aleluia, certamente nos dará o que nosso coração necessita, como um lenitivo para nossas angústias. Diga amém. Terceiro e último, Deus conhece os que nele se refugiam. Amém, igreja? Vou dizer mais uma vez: Deus conhece. Não é qualquer pessoa que se chega, porque Ele sabe o coração e as intenções. Ele conhece. Isso significa o que, pastor? Que Deus ama aquele na qual vem correndo para os seus braços. Você quando vai à igreja, você está de braços abertos para lhe receber. Ele conhece, sim. Ele não nos vê como estranho, Deus não nos vê como inimigo, de maneira nenhuma, porque Ele conhece, como filho amado que somos, Ele nos abraça, nos beija com o beijo da reconciliação. Esse Deus, Ele vem ao nosso encontro, para nos socorrer, como diz o Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Nas sombras das Tuas asas me abrigarei, até que passe todas as calamidades.
Me desculpe a irmã que botou esse jardim com tanto cuidado. Mas só para dar um exemplo, pastor, só para dar um exemplo. Debaixo de tuas asas me abri, até que passe toda. Alguém já foi aqui já no deserto do Saara? Vento de 60 quilômetros, sol de 50 graus. Por isso que aqueles beduínos andam com a roupa assim, ó, cobrindo, só ficando os olhos e ainda fechando aqui. Por quê, pastor? Porque a velocidade daquela areia rasga a pele. A tempestade é tão forte que quando ela vem, eles se cobrem, porque a areia vem como gilete cortando a pele. São tempestades fortes. E lá existe a palmeira. A palmeira sabe o que vem à frente é tempestade. Olha para cá, é tempestade que vem. Ela não aguenta, ela não pode enfrentar a tempestade. Olha o que ela faz, quando a tempestade vem, ela se rende. Olha o que ela faz, vem a tempestade e ela vai deitando, vai deitando, vai deitando, e ela cobre toda de areia. Toda a areia cobre esta palmeira. Preste atenção, quando passa o vento, a tempestade, a tormenta, quando a areia vai, ela volta novamente. Explicando o texto, na hora da tempestade, da luta, não enfrente, você faz como o salmista, debaixo das tuas asas. Ei, olhe para cá, deixa eu fazer meu teatro shakespeariano. Preste atenção, vem a luta e tempestade, não encare, você faz isso, ó. Vem a tempestade, fica aqui, ó. Debaixo de tuas asas me abrigarei. Passa difamação, passa perseguição, passa vento contrário. Quando passar toda a enxurrada, eu me coloco de pé e digo: Senhor, eu estou aqui, Deus, porque debaixo das tuas asas eu procurei refúgio, eu confio em ti, Senhor Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. Pastor Hélio, o senhor vai terminar? Vou. Para animar o auditório, já tirei o sermão. Aleluia. Quantos confiam aqui em Deus? Quantos confiam em Deus? Deixa eu terminar, pastor. Deixa eu terminar. O Senhor é bom, fortaleza, e conhece os que nele confiam. É confiar de coração, viu, igreja? É de coração. Século 18. Quero terminar com isso aqui. George Miller. Quero terminar aqui, pastor. George Miller. Este homem levava uma vida pregressa. Aos 30 se converte. Passa a então a trabalhar com crianças, sem nada. Abre para mais de 117 escolas, educa para mais de 100.000 crianças órfãos, sem ter alimento programado para o outro dia. Este homem tinha uma fé de maneira em que nos lugares aonde ele estava, perguntava: e amanhã o que é que vai ter? Deus proverá. Confiar em Deus. Ele sabe os que nele confiam. Foi 3 carroças de pães para a rainha da Inglaterra. A rainha olhou e disse: esses pães são para mim? Sim. Não quero, não presta, não foi como eu quis. Eu faço o quê? Jogue fora. E do outro lado, milhares de crianças precisando do pão. Lá vem os carroceiros. John Miller estava orando quando esse Espírito disse:
levanta, lá vem a providência de Deus. Confiar, confiar. Quando todo mundo ficou na estrada, disse: ei, o que é isso aí, homens? São 3 carroças de pães. E vai para onde? A rainha rejeitou. A gente vai jogar fora? Não precisa jogar fora. Vamos aqui, que eu tenho crianças que precisam ser alimentadas, e Deus falou comigo que este pão vinha nesta direção. Este homem tinha um caderno, pastor Martim, que havia neste caderno 50.000 orações respondidas. Eu não disse 5.000, pastores. Eu disse 50.000 orações respondidas. Você sabe o que é 50.000, igreja? Ele anotava, pastor: no dia tal, Deus ouviu minha oração e me respondeu sobre isso. Pastor Linaldo, ele anotava o dia e a hora em que Deus deu a ele o que ele precisava, porque o coração dele confiava. Até na hora que não parecia ter nada, ele confiava, e Deus testava ele no limite, para saber se ele ia suportar. Pode testá-lo, mas Deus sempre foi fiel em tudo com este homem. Quer saber mais? Este homem leu a Bíblia 200 vezes, pastor Elinaldo. Quer mais, pastores? Agora sobrou para a gente aqui. Querem mais, pastores? Ele leu a Bíblia 50 vezes de joelho. Toda a Bíblia, 66 livros com 1189 capítulos. 50 vezes de joelho. A SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, fez uma pesquisa 5 anos atrás de quem lê Bíblia no Brasil. Quer o resultado? Querem o resultado? Não está muito animado o auditório, não. Mas alguns disseram amém. Então lá vai o relatório. 70% da membresia desta nação, os evangélicos, batista, presbiteriano, congregacional, nunca leram a Bíblia toda. Eu vou repetir aqui para esse grande coral: 70% da cristandade brasileira nunca leu a Bíblia toda. E se diz evangélico. Eu confio em Deus, pode vir que eu estou pronto. Deus é o meu refúgio. Agora é a gente, pastor. Sobrou para a gente, pastor. Opa, o pastor já se adiantou aqui e me ajudou aqui. Agora sobrou para a gente. 57% de homens de paletó e gravata que vai ao púlpito pregar, doutrinar e ensinar, nunca leram a Bíblia toda, mas é pastor. Olha que dilema. Não, mas eu sou pastor. Já leu a Bíblia toda? Não, mas eu sou. Olha aqui minha carteira. Pessoas que se adiantam a vir ao altar, pegar o púlpito, quer pregar 1 hora, 2 horas, nunca leram a Bíblia toda, mas se dizem pastores. Meu Deus do céu, este homem, John Miller, leu a Bíblia 200 vezes. Todo ano lemos a Bíblia. Este é o instrumento predileto de um pastor, de um homem do púlpito. É a palavra. Ama a palavra de Deus, prega a palavra, ensina a palavra, eduque pela palavra, administre a palavra, porque é ela que o povo quer ouvir. Aleluia. E eu finalizo. A rainha soube dos feitos de John Miller e disse: me leve na casa desse homem. Rainha, me leve. E a rainha foi conduzida à casa de John Miller. Chegou lá,
governanta: rainha, eu vim aqui falar com George Miller. Rainha, aguarde aqui que eu vou subir. Chegou lá. Quem é? Sou eu, era a governanta. George Miller, uma surpresa. Que foi, mulher? A rainha está na sala e quer conversar com o senhor. George Miller num quarto, porta fechada, disse: diga a ela que eu não posso atendê-la. Tem gente que quando vê político, oh my God, chega, se arrepia. Será que tem gente que ainda fala em língua? Quem está aí? Eu vou agora. George Miller aqui, ó. Diga a ela que eu não posso atender. É a rainha. Por que o senhor não pode? Porque eu estou falando com o rei. Quem fala com o rei não fala com rainha. Quem tem tempo para rei não vai atrás de rainha. Quem fala com o rei não atende rainha. Quem fala com o rei fala com o Deus bondoso, o Deus da fortaleza e o Deus da confiança. Glorifica a igreja. Esse é o Deus que essa igreja serve. Amém. Confia naquele que te chamou, confia naquele que te enviou, confia. Ele sabe que você é capaz de fazer o que ele mandou fazer. Confia naquele que te escolheu, confia naquele que tu confiou tua vida. Confia, 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 confia. Mesmo não havendo saída, confia. Mesmo não havendo mais vida,